Nessa sexta-feira, o Real Madrid enfrenta a Real Sociedad fora de casa num jogo muito difícil, mas um pouco mais protocolar, depois da vitória extremamente importante sobre o Barcelona no El Clásico, dentro de casa, gol no finalzinho do Bellingham. Temos também jogos decisivos para as equipes da segunda divisão da Alemanha, que buscam acesso para a primeira divisão. Na primeira divisão também tem um jogo muito importante para o Bochum, principalmente, que busca uma permanência na primeira divisão, ou pelo menos uma chance de brigar por essa permanência na relegation, né, o playoff de manutenção / desclassificação para essa primeira divisão. E temos o Galatasaray na Turquia enfrentando um dos últimos adversários difíceis pela frente na briga por mais um título. O Galatasaray está a 4 pontos na frente do Fenerbahçe. O Fenerbahçe vacilou na última rodada e o Galatasaray talvez tenha essa última prova antes de praticamente confirmar esse título da Turquia. Agora, se o Galatasaray se complicar nesse jogo, o campeonato vai seguir aberto, pelo menos até o último confronto entre Galatasaray e Fenerbahçe, na última ou na penúltima rodada da competição. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário de trabalho de apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum planejamento, nenhum vídeo educativo, nenhum outro conteúdo postado por aqui. Espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 26 de abril. Quero começar o nosso planejamento de trabalho 1h30 da tarde na Bundesliga 2, a segunda divisão da Alemanha. E antes de falar sobre São Paulo e Hansa Rostock, eu quero fazer um comentário sobre os comentários do YouTube. Infelizmente, parece que o YouTube está desativando, automaticamente desabilitando os comentários do BDM e eu não consigo entender muito bem o porquê. Isso vem acontecendo há 2 ou 3 planejamentos atrás. Eu ativo os comentários, ele vai e desativa, eu ativo de novo, ele desativa. Não é nenhuma restrição, não estou restringindo vocês de comentar de maneira nenhuma, não apago o comentário, a não ser que seja algo muito assim ofensivo com alguma pessoa ou enfim, mas eu não tenho essa mania de apagar comentários. O que o YouTube tem feito é desabilitar o comentário inteiro do vídeo. Não estou conseguindo entender o motivo, já perguntei aqui para o suporte, mas até agora não tive resposta. Então se você tentar comentar alguma coisa e não conseguir, é porque o YouTube desabilitou aquele comentário daquele vídeo e eu vou lá e vou habilitar de novo, até que isso pare, né? Eu não sei se é uma espécie de verificação que o YouTube está fazendo no canal, ou se ele só não foi com a cara do canal essa semana. Enfim, fica só esse comentário sobre os comentários para não deixar passar esse assunto, tá bom? Vamos falar sobre São Paulo e Hansa Rostock. O São Paulo tem um dos últimos 2 confrontos fáceis pela frente para poder confirmar sua vaga na primeira divisão da Alemanha. E é uma situação bem especial para o São Paulo, né? Uma equipe que não tem tradição nenhuma na primeira divisão e vai ser muito interessante ver o São Paulo participando, se assim for, da primeira divisão da Alemanha. Uma equipe... Eu sou muito fã da história do São Paulo, do jeito que foi construída a equipe, das crenças da equipe. Eu acho muito interessante e eu acho que vai ser muito legal ver o São Paulo na primeira divisão, assim como foi legal ver o União Berlim subindo para a primeira divisão, participando da Liga dos Campeões. Espero que aconteça também esse cenário com o São Paulo. Para isso acontecer, o São Paulo tem que vencer pelo menos 2 partidas, né? Dentro de casa, o São Paulo ainda enfrenta o Hansa Rostock, que está aqui na zona, praticamente na zona de relegation, né? Ainda não está confirmado como relegation ou como rebaixamento ou como uma equipe que vai permanecer, né? Porque está todo mundo ali embolado. Faltam 4 rodadas para todo mundo. Mas o que é verdade é que o Hansa Rostock não vem tendo bons resultados fora de casa, né? Nos últimos 4 jogos apenas uma vitória, empatou contra o Osnabrück, que é o lanterna da competição, perdeu para o Fortuna, que é o terceiro colocado, perdeu para o Kiel, que é o líder, perdeu para o Hertha, que é ali, se eu não me engano, 7º colocado. Então, quando enfrenta equipes do primeiro escalão, não tem conseguido vencer e é por isso que a cotação do São Paulo é tão esmagada. Depois disso, o São Paulo ainda enfrenta a equipe do Hamburgo fora de casa, enfrenta o Osnabrück, que é o lanterna já rebaixado praticamente, em casa, e depois enfrenta o Wiesbaden fora de casa. Então, se a gente levar em consideração a dificuldade, o Hansa Rostock e o Osnabrück são os adversários mais acessíveis e em caso de 2 vitórias aqui, o São Paulo confirma a sua vaga na primeira divisão. Eu chamo a atenção para vocês porque eu não tenho a mania, né, o costume de trabalhar na segunda divisão a favor dos favoritos, tá? Então, por mais que eu confie muito no São Paulo por aqui, na sua força, eu ainda acredito que o melhor cenário seja para trabalhar aqui no mercado de gols e não num jogo empatado.
Eu nunca indico para vocês em jogos do São Paulo, principalmente nessa fase recente, vir para trabalhar gols no pré-live, porque o São Paulo é um time bom defensivamente e de muita agressividade no ataque. Então é uma equipe que, quando está na frente do placar, tende a fazer o jogo ficar um pouco mais aberto do que quando o jogo está empatado, tá? Então eu trabalharia mercado de gols se o São Paulo já estivesse na frente, com o Hansa Rostock ameaçado de rebaixamento vindo para cima do São Paulo. Aí pode ser interessante. O Hansa Rostock na frente do placar ou num jogo 0-0 é um cenário que não me agrada tanto. Eu não vou te indicar trabalhar a favor do São Paulo, porque essas cotações da segunda divisão da Alemanha, no longo prazo, no médio e longo prazo, elas não se sustentam, né? Vira e mexe, o último colocado vence o primeiro, o penúltimo vence o segundo, e isso é muito comum de acontecer na segunda divisão, então eu venho com uma expectativa de gols. Hertha Berlim e Hannover são duas equipes grandes de tradição na primeira divisão. O Hertha acabou de cair, mas que dificilmente vão voltar nesse momento para a primeira divisão. O Hannover tem 45 pontos, o Hertha tem 44. Ainda existe uma chance matemática dessa tentativa de subida por meio da promoção, né, de ficar na terceira colocação, mas para isso teriam que vencer os 4 jogos restantes e o Fortuna não poderia somar mais do que 1 ponto. Então, sinceramente, me parece que esse barco já foi, né? Esse barco já partiu, como diz o ditado americano. Então, eu acredito que isso vai ficar para a próxima temporada. Então, esse jogo aqui é mais protocolar. Eu só trabalharia gols aqui de novo com um placar desempatado e na leitura ao vivo, se o jogo tivesse com muito espaço, uma disputa assim muito boa, uma trocação franca, né, seria interessante. De resto, eu tomaria um pouco de cuidado porque, apesar da chance matemática, é muito difícil de imaginar que o Fortuna não vai pontuar e que o Hannover ou o Hertha vão vencer as 4 partidas restantes. Beleza? Segundo jogo do dia, às 2h da tarde, o Galatasaray enfrenta o Adana Demirspor, talvez na última rodada difícil antes da confirmação desse título, a não ser que o Galatasaray consiga se complicar nessas rodadas finais, porque ele travou uma batalha muito forte com o Fenerbahçe nas últimas rodadas. O Fenerbahçe vencia, ele vencia, o Fenerbahçe vencia, ele empatava, o Fenerbahçe empatava, e as duas equipes se distanciaram assim de maneira gigantesca da terceira colocação. Para vocês terem ideia aqui, o Trabzonspor tem 55 pontos. São 30 pontos a menos do que o Fenerbahçe, 31 pontos a menos e 35 pontos a menos do que o Galatasaray. E são a mesma quantidade de rodadas disputadas. Então, realmente é algo assim absurdo o que essas duas equipes conseguiram fazer, né? Eu digo que o Adana é um time chato porque realmente dentro de casa o Adana é dificílimo de ser batido. O Adana tem apenas 3 derrotas dentro da sua casa, então é sim, provavelmente dos próximos jogos do Galatasaray, o que enfrenta o Fatih Karagümrük fora de casa. O Fatih está aqui na zona de rebaixamento, enfrenta o Sivasspor fora de casa. O Sivasspor foi a equipe que complicou a vida do Fenerbahçe, mas a complicação foi como mandante o Sivasspor e não como visitante. Então me parece que dos últimos 5 jogos, esse aqui será o jogo mais difícil do Galatasaray, a não ser que ele chegue no confronto contra o Fenerbahçe, ainda permitindo para o Fenerbahçe a chance de título, o que eu acho difícil de acontecer, tá? Os últimos jogos do Galatasaray, fora de casa, vitória contra o Alanyaspor, o Kasimpasa, o Beşiktaş e o Ankaraguçu, uma derrota e uma eliminação aqui na competição europeia para o Sparta Praha. O Adana Demirspor dentro de casa, a última derrota foi para o Kasimpasa em fevereiro. Depois venceu o Fatih, venceu o Sivasspor e empatou com o Kayserispor. Das últimas vezes que se enfrentaram, o Galatasaray venceu 3 e empatou 2 partidas. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber como perde pouco o Adana dentro de casa e como vem bem fora de casa a equipe do Galatasaray. Apesar do favoritismo do Galatasaray, vamos tentar analisar um pouco como que o Adana pode, e se pode, complicar a vida do favorito. Não vamos focar só a nossa análise do favorito, senão a gente acaba fazendo uma análise enviesada, só para um lado, e esquece que o mandante é um bom mandante e que pode sim complicar a vida do favorito. A primeira coisa que já me chama atenção por aqui, além do Adana perder pouco dentro de casa, é a quantidade de iniciativa, ou seja, as vezes que o Adana saiu na frente do placar em casa. 75% das partidas. O Galatasaray saiu em 81%. Para o Galatasaray é um número ótimo, ele é líder do campeonato. Mas o número do Adana chegar próximo do Galatasaray já diz alguma coisa. Outra coisa, o Adana falha pouco em marcar em casa.
assim como o Galatasaray falha pouco em marcar fora de casa. Porém, o Adana sofre um pouco mais de gol, com um pouco mais de frequência, diferente do Galatasaray. O número de gols marcados pelas duas equipes é praticamente igual, só que o Adana sofre quase o dobro de gols. Porém, ainda é uma quantidade baixa de gols, é menos do que uma média de um gol por jogo. Isso significa que a defesa do Galatasaray é muito boa. A do Adana Demirspor também é boa, mas não tão boa como a do Galatasaray. Outra situação que me chamou a atenção é que o Adana precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol do que o Galatasaray. Isso significa que o Adana é um time que vai levar perigo nos contra-ataques, muito provavelmente. Quer dizer que se o Galatasaray tiver muita posse de bola, qualquer ataque oferecido para o Adana pode ser perigoso. E tomar um gol contra a posição por aqui pode ser uma situação iminente. No primeiro tempo, o Galatasaray não tem superioridade em relação ao Adana. Tomou 3 gols a menos, marcou a mesma quantidade de gols, vence menos e perde um pouco menos. Mas não dá para cravar superioridade, pelo contrário. No segundo tempo, o Galatasaray tem mais vitórias, o mesmo número de derrotas, menos gols sofridos, porém o número de gols marcados ainda é alto dos dois lados. Eu ainda não consigo identificar aqui uma superioridade por meio de estatística do Galatasaray. O Gala marca mais de cabeça do que a equipe do Adana Demirspor e as duas equipes marcam bastante gols de fora da área. O Adana sofre bastante nesse fundamento e essa pode ser uma característica, ou esse pode ser um caminho do Galatasaray por aqui. Nenhuma das equipes sofrem tanto de cabeça, apesar de serem fortes nesse fundamento, mas a finalização de fora da área me chama a atenção os gols sofridos pelo Adana Demirspor. Pelo fato do Galatasaray não sofrer tantos gols, ele não é um time tão over fora de casa. Já o Adana, como sofre com mais frequência, tem um número mais elevado de over 2,5. A maioria dos gols do Galatasaray são marcados no início do jogo, no meio do segundo tempo e no final do segundo tempo. E a equipe sofre com mais frequência nos últimos minutos de jogo. Não são tantos gols, tá? A porcentagem é que é alta. Em relação aos gols do Adana, o Adana marca mais no meio do primeiro tempo e no final do jogo. Mais uma característica similar aqui. E sofre com mais frequência nos minutos finais dos dois tempos. Também tem similaridade, principalmente nos últimos minutos de jogo. O Galatasaray tem muito mais escanteio fora de casa e pode utilizar dessa bola aérea para tentar sair na frente do placar, buscar uma recuperação, virar o jogo. O Adana tem uma média de cartões mais elevada do que o Galatasaray. Isso aqui me indica talvez 2 cartões para o Adana, 1 cartão ou 2 cartões para o Galatasaray. Uma partida ali com 3 ou 4 cartões no máximo. Dos principais jogadores, o Adana Demirspor. O Emre Akbaba, o meia com 7 gols e 2 assistências. Yusuf Sari, acho que é assim que se fala, com 6 assistências, é o maior assistente da equipe. E o Mário Balotelli, que vocês já conhecem, atacante com 7 gols e nenhuma assistência. Do lado do Galatasaray, o Mauro Icardi e o Artokoglu são os principais artilheiros da equipe, seguidos pelo Zaha. Às vezes jogam os 3, às vezes jogam só os 2 primeiros, vale a pena ficar de olho. O Mertens, o Dries Mertens, é o principal assistente dessa equipe, junto com o próprio Icardi e o Artokoglu. Vale ficar de olho se esses jogadores, obviamente, estão disponíveis. Se você é um trader por aqui, o Galatasaray tem uma agressividade muito forte nos primeiros minutos de jogo, mas o primeiro tempo não apresenta a superioridade do Galatasaray. É uma equipe que pode se complicar por aqui, então eu tomaria muito cuidado. Outra situação que eu tomaria cuidado é manter posições abertas a favor do Galatasaray se o Galatasaray não estiver muito bem na marcação. Por quê? O Adana não precisa de muita chance para marcar um gol, inclusive precisa de menos chance do que o próprio Galatasaray, e tomar um gol contra a posição aqui pode ser sim uma situação iminente e é bom tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Se você é um punter por aqui, devido à dificuldade do adversário, por mais que ele sofra quase o dobro de gols do Galatasaray, eu não te indico trabalhar com uma cotação abaixo de 1,80, pelo menos aqui uma cotação de 2 para valer o risco, né? Se você pegar os últimos 5 jogos, o Galatasaray só venceu 3, não perdeu, mas só venceu 3, e eu não duvido que o Adana possa complicar a vida do Galatasaray por aqui, tá? Então toma muito cuidado ao se expor a favor do Galatasaray a qualquer cotação, porque é um cenário perigoso. Em relação ao mercado de gols, as duas equipes têm um ataque muito bom, né? Porém, o Galatasaray tem uma defesa mais sólida. É uma equipe que costuma marcar muitos gols, mas não sofre tanto. Sofreu 3 aqui do Kasimpasa e de resto no Campeonato Turco não sofreu nenhum gol, pelo menos nesses últimos 4 jogos. Então eu tomaria um pouco de cuidado para puxar muito a corda. Um cenário que pode fazer esse jogo abrir, por exemplo, é um cenário de um Galatasaray atrás do placar, buscando recuperação e dando espaço. Pode ser um cenário para over 2,5 gols, ou um cenário de um Galatasaray com 2 gols de diferença, um pouco mais aliviado, e o Adana vindo para cima, cedendo espaço para o contra-ataque. Talvez seja um cenário interessante também para um over limite. Nesse cenário, um over 2,5 no final. E a gente já viu que tem incidência assim, de gols nesses últimos minutos de jogo. Então
Então só trabalharia mercado de gols com o Galatasaray atrás do placar por 1-0, por exemplo, ou no Galatasaray com 2-0 no placar, onde a gente começa a perceber que o Adana está cedendo muito espaço e vindo para cima também de maneira muito agressiva, tá? De novo, o favorito pode se complicar, muita cautela por aqui. Depois de uma vitória muito importante contra o Barcelona no El Clássico dentro de casa, o Real Madrid vai até o País Basco enfrentar a Real Sociedad, uma equipe muito difícil de se enfrentar, porém numa situação muito tranquila na tabela, depois dessa vitória e desse distanciamento para o Barcelona, uma distância de 11 pontos, faltando 6 rodadas para acabar a competição. Então é muito provável que o Real Madrid não tenha mais nenhum perseguidor capaz de o ameaçar e é provável que o Real Madrid ganhe esse título com algumas rodadas de antecedência. Pode acontecer nas próximas 2 rodadas, por exemplo, mas vai depender de alguns vacilos do Barcelona. O fato é que o Real Madrid pode até se complicar, como é provável nesse jogo, né? Um jogo difícil, mas é muito difícil que alguém ameace essa liderança. Para quem não se lembra, nos últimos jogos da Sociedad, ela foi eliminada nas semifinais da Copa do Rei pelo Mallorca, um jogo que terminou 1-1 e foi para os pênaltis. A Sociedad acabou sendo eliminada. E também uma derrota para o PSG, já havia perdido na França no Parque dos Príncipes por 2-0 e voltou a perder na Espanha por 2-1, foi eliminada da Champions, venceu o Cádiz e depois empatou com o Almeria dentro de casa. O Almeria, que já é uma equipe praticamente rebaixada, né? Praticamente não, é uma equipe rebaixada, e mesmo assim a Real Sociedad não conseguiu vencer. Isso mostra que o momento da Real Sociedad, principalmente nesse ano de 2024, não é bom. A Real Sociedad fez um começo de temporada muito bom, que é aquele final do ano, né? Meio para final do ano, e aí na conclusão da temporada, que é o início do outro ano, de 2024 agora, ela não fez uma boa temporada, não fez uma conclusão muito boa. O Real Madrid vem de vários jogos sem derrota. O último tropeço do Real foi o empate com o City, dentro de casa, e o empate com o Leipzig, também em casa na Champions. Além disso, empatou fora de casa com o Valência. Utilizando o PDF de apoio, o Real Madrid tem mais iniciativa, mais vitórias, mais gols marcados e um pouquinho menos de gols sofridos. Porém, a Sociedad sai na frente com frequência e falha pouco em marcar. O time da Sociedad não precisa de tantas finalizações no alvo para marcar um gol. Isso mostra também uma equipe perigosa, né? Nos contra-ataques, principalmente. A gente não sabe como o Real Madrid vai se comportar nesse jogo, porque o Real Madrid é um time camaleão, né? O time do Ancelotti é um time camaleão, ele pode propor e ele pode reagir. Depende muito do adversário. A Real Sociedad gosta da bola, então eu não duvido que ela queira disputar um pouco da bola com o Real. O primeiro tempo da Real Sociedad é ligeiramente melhor, com mais vitórias, menos derrotas. 2 gols a menos marcados, porém menos gols sofridos. E no segundo tempo o Real Madrid tem a liderança aqui em relação às estatísticas. Mais vitória, menos derrota, mais gols marcados e menos gols sofridos. É o momento mais frágil da Sociedad em relação à defesa, vamos dizer assim. São 2 equipes que marcam de cabeça com frequência, que finalizam de fora da área com frequência e que sofrem gols de cabeça com frequência. É uma situação, é um tipo de jogo, como é parelho, né? Que a bola aérea pode sim definir, e são 2 equipes propícias para esse tipo de situação. Não são equipes que puxam tanto para o over 2,5, apesar de já terem acontecido confrontos aqui over entre os dois, já vou mostrar isso, porém nessa temporada não são equipes que puxam tanto para o over 2,5. A Real Sociedad marca a maioria dos seus gols no início dos jogos e no meio do segundo tempo e sofre com mais frequência nos últimos 15 minutos mais os acréscimos. O Real Madrid, coincidentemente, sofre bastante gol no início do jogo fora de casa e também marca com mais frequência no meio do segundo tempo. Curioso, né? Não sofre tanto nos últimos minutos, mas em relação a gols marcados é no mesmo momento aqui da Sociedad, e nos gols sofridos é no mesmo momento que a Sociedad acelera. A média de cartões das 2 equipes é alto, mais do que 2 por jogo, então me parece um jogo com pelo menos 4 cartões. Dos principais jogadores da Sociedad, o Oyarzabal é um destaque da equipe há muito tempo. Quando fica machucado, deixa geralmente a equipe ali em maus lençóis. O Takefusa Kubo, que era jogador do Real Madrid, provavelmente estará em campo. Se não tiver, provavelmente é coisa de contrato, então dá uma olhada na escalação antes do jogo começar. Eu acredito que ele vai estar porque a Real Sociedad acho que comprou ele, né? Do lado do Real Madrid, o Bellingham é o maior goleador da equipe, acabou de marcar agora contra o Barcelona, seguido por Vini Júnior e Rodrigo e Rossellu, que aí tem sido um coadjuvante, né? O maior assistente da equipe é o Toni Kroos e o Rodrigo, junto com o Federico Valverde. Para quem não se lembra, jogou muito bem Lucas Vázquez contra o Barcelona. Deram um prêmio de MVP, né, de melhor em campo, para o Lamine Yamal. Não concordei, acho que foi o Lucas Vázquez que deu passe pro gol do Bellingham, que fez o segundo gol.
sinceramente. Acho que o Lucas Vázquez merece, assim, uma atenção. Vem jogando muito bem. Se você é um trader por aqui, é um excelente jogo para correção de preço, né? Você comparar a expectativa que o mercado tem de um jogo parelho com a realidade do jogo. Se a gente encontrar aqui nos primeiros 15, 20, 30 minutos uma equipe muito superior à outra, teremos correção de preço e essa correção pode ser aproveitada no mercado de resultados. Se você não sabe fazer isso, utiliza meu curso aqui embaixo que você vai aprender, tá bom? Se você é um punter por aqui, eu não te aconselho a abraçar uma das duas equipes, por mais que a odd esteja muito alta. Se for para trabalhar a favor do Real Madrid, que seja pelo menos aqui no empate anula, porque a Real Sociedad tem condição de complicar a vida do Real. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, a Real Sociedad venceu uma, o Real Madrid venceu 3 e tivemos um empate. O cenário de ambas marcas aconteceu apenas 2 vezes, num 2-1 e num 4-1, e o over 2,5 aconteceu apenas 2 vezes também. Então não é um jogo assim tão puxado para gols. Eu olharia no máximo para um cenário de over 1,5 e ficaria um pouco receoso para puxar muito a corda em relação a gols por aqui. Para trabalhar a favor do Real, novamente, eu olharia para uma situação de empate anula ou, quem sabe, uma dupla chance do Real Madrid estiver atrás do placar. Lembrando, pode ser que o Real Madrid esteja com um pouco de ressaca desse cansaço da temporada. O Real Madrid veio de um jogo contra o City, onde ele se defendeu muito no Etihad na Inglaterra. Depois, logo em seguida, já teve um El Clássico e foi um jogo de 3-2, que também exigiu muito fisicamente. Pode ser que o Real Madrid dê uma relaxada e eu não duvido que a Real Sociedad possa complicar um pouco a vida do líder do campeonato por aqui, tá? Toma um pouco de cuidado também nas bolas aéreas. São duas equipes que marcam muito e sofrem muito nesse fundamento, assim como nas finalizações de fora da área. Nas opções de jogos complementares, né, os nossos jogos extras para essa sexta-feira, o Bochum enfrenta o Hoffenheim. Até que se prove o contrário, me parece um jogo mais estudado, né? O Hoffenheim não briga por nada nesse campeonato mais, dificilmente vai conseguir alguma vaga europeia. E o Bochum briga por pelo menos essa vaga de playoff, né, onde vai brigar pela permanência. Mas se puder vencer e se distanciar dessa situação, vai fazer provavelmente. O Bochum é um time de contra-ataque, é um time que sabe ser reativo, mas não há necessidade do Bochum jogar de maneira reativa contra o Hoffenheim. Acho que o Bochum vai tentar propor um pouco o jogo. Enquanto esse jogo tiver 0-0, eu não me arriscaria a trabalhar gols por aqui. E enquanto esse jogo tiver 1-0 para o Bochum, eu também não faria. Se por acaso você encontrar o Hoffenheim na frente do placar, pode ser um jogo interessante para gols, porque o Bochum precisa ir para cima e o Hoffenheim é um time muito forte de maneira reativa. No futebol da Arábia Saudita, o Al Hilal pode praticamente confirmar o seu título caso vença a equipe do Al Fateh. Falta bastante jogo ainda, né? Faltam 6 partidas além dessa daqui, mas já existe 12 pontos em caso de vitória do Al Hilal para cima do Al Nassr, né? Ou existirão 12 pontos de distância. Então, se por acaso o Al Hilal vencer esse jogo, a situação do campeonato fica praticamente definida. Vale a pena ficar de olho, lembrando que o Al Hilal vem um pouco pressionado depois da eliminação na semifinal da Liga dos Campeões da Ásia. O Al Ittihad enfrenta o Al Shabab. Esse aqui eu tenho acompanhado cada vez menos, né? O atual campeão da Arábia Saudita tem deixado a desejar pra caramba. Jogo interessante do Frosinone com o já praticamente rebaixado, né? A já praticamente rebaixada Salernitana. Pro Frosinone importa muito essa vitória, porque em caso de vitória empurra a Udinese para dentro da zona aqui da 18ª colocação, a não ser que a Udinese consiga uma reviravolta aí no final do campeonato. O Leeds enfrenta o Queen's Park Rangers da 2ª divisão, né? O Leeds, que viu o Leicester vencer o seu jogo de número 44 e se distanciar um pouquinho, precisa da vitória para se distanciar do Ipswich, né? O foco do Leeds é justamente ficar pelo menos com essa 2ª colocação para subir direto. Temos o Montpellier com o Nantes no campeonato francês. Na Irlanda, o Shamrock Rovers já recuperou a sua força e já está na 2ª colocação. Em Portugal, o Gil Vicente enfrenta o Aroca, jogo aqui de meio de tabela, né? E na Série B temos Ituano e Operário, Sport contra o Vila Nova, o segundo jogo do Santos, agora contra o Avaí, e o Guarani, que enfrenta a Chapecoense. Lembrando, tivemos apenas uma rodada na Série B por enquanto. A Chapecoense, o Santos, o Vila Nova estão ali nas primeiras colocações, porém o campeonato está só começando. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, eu vejo você amanhã. Não esquece do like do vídeo, de se inscrever no canal e obviamente de conferir outros conteúdos disponíveis aqui para você. Um abraço.